noite. Muitos de vocês me conhecem, eu sou a professora Lívia Carrete. Eu coordeno a formação da equipe da FEA, que participa da competição, que é promovida pelo CFA, e a competição chama-se IRC, e a Sônia Villa-Lobos vai estar falando para vocês. A Sônia é uma analista de investimento que possui a certificação do CFA, e ela vai apresentar para vocês o que é o Instituto, o que é essa competição, qual a importância dessa certificação na carreira de um analista. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Depois que a Sônia falar sobre a competição, sobre o CFA, aí eu vou falar para vocês como é que vai funcionar aqui na FEA a formação da equipe que vai representar a FEA nessa competição, tá bom? Ok, então boa palestra para vocês. Bom, gente, boa noite. Obrigada por ter tomado o tempo de vir até aqui para me escutar. A primeira coisa que eu queria falar, vocês viram aqui depois do meu nome, essas 3 letras CFA. Quem de vocês sabe o que isso significa, de onde vem isso? Já ouviu falar de alguém que tem uma certificação, né? A gente chama assim uma certificação de CFA. Bom, é para isso que a gente está aqui hoje, para mais ou menos explicar para vocês o que é isso. É uma certificação. Nesse sentido, isso significa que você tem que passar por um processo longo até você poder usar essas 3 letras, e para o resto da sua vida você tem que continuar mantendo um nível de integridade, um nível de ética e tudo isso. Todo ano você tem que responder que você não foi condenado por nenhum crime, que você não foi sancionado no mercado financeiro e coisa assim. Então, na verdade, a certificação é uma coisa para toda a vida, e o que a gente vai conversar aqui hoje. Pode apertar mais forte. É um pouco sobre o CFA Institute, que basicamente administra essa certificação, além de ser uma associação representativa das pessoas que têm essa certificação. Muito rapidamente, da CFA Society Brasil, que é onde eu sou um membro do board e responsável por University Relations e essa competição que nós vamos falar hoje. Depois nós vamos falar um pouco sobre o CFA Program, que é exatamente a parte de exames dessa certificação. E finalmente sobre o Research Challenge, que nós estamos começando esse ano. Se sobrar tempo, depende aí um pouco da velocidade que a gente faz, eu tenho aí uns 2 slides sobre carreiras no mercado financeiro mais ligadas ao CFA, a gente pode falar rapidamente. Bom, como eu falei, o CFA Institute é uma associação global, basicamente dos analistas de investimento. Mais especificamente, das pessoas que passaram pelo processo e são certificadas com o CFA. Então, a associação tem mais de 102 mil membros, dos quais 86% são CFA Charter Holders, que é como a gente chama quem pode usar as 3 letras depois do nome. E esses 14% que não são CFA Charter Holders, em geral são candidatos, ou estão aguardando passar alguma condição para poder usar a certificação e se tornar CFA Charter Holders, né? Sendo uma associação global, vocês veem aí onde ela tem escritórios, quer dizer, aqui na América Latina, em Buenos Aires, na Ásia, em Hong Kong, e depois você tem 2 nos Estados Unidos, e a parte da Europa fica com Londres. Candidatos, eles estão esperando mais de 200 mil candidatos para os exames do próximo ano. Esse ano, você tem exames em junho e em dezembro. Em junho só desse ano já estão inscritos 146 mil candidatos. Quer dizer, para vocês verem um pouco, terem uma ideia do tamanho. Na América Latina, eles não dão números especificamente para o Brasil, mas na América Latina, entre o ano passado e esse ano, cresceu 60% o número de candidatos. E chegou a 2.700 candidatos no exame desse ano, né, que foi agora em junho. E aqui um pouco para a gente ver que tipo de pessoa é um CFA Charter Holder. Quer dizer, a grande maioria, praticamente 1/4 dos CFA Charter Holders são Portfolio Managers. Não
só de ações, pode ser de renda fixa, pode ser de fundos macro, mas basicamente são administradores, gestores de carteiras. Depois o segundo grupo importante é de analistas. O meu background é um background de ações, eu sempre trabalhei com mercado acionário, mas o CFA não é só ações. A gente tem colegas que trabalham em renda fixa, tem colegas que trabalham em empresas, enfim, você tem aí outros consultores, esses chief executives são pessoas que trabalham em empresa, você tem aí mais ou menos uma ideia do tipo de pessoa. O CFA Institute tem 3 tipos de certificações. O primeiro, mais importante, mais antigo, é o CFA. Além disso, há uns 15 anos atrás, eles criaram o CIPM, que é uma certificação de medição de desempenho. Isso é um problema muito grande no mundo, quer dizer, você tem propaganda de gestoras que apresentam só os fundos que foram bem, ou fazem médias que não levam em consideração o tamanho dos fundos, ou simplesmente acabam com os fundos que estão indo mal para só aparecer os que estão indo bem. Então, eles criaram essa certificação para ser uma pessoa que trabalha garantindo que o cálculo do retorno de uma asset seja feita da maneira mais correta possível. E o Claritas, que foi criado, é muito novo, está tendo os primeiros exames agora esse ano, que é uma certificação para, basicamente, gente que está em volta do mercado financeiro. Quer dizer, eu estou falando do cara que faz IT, por exemplo, a pessoa que cuida dos computadores numa corretora, que não tem nada a ver com investimento, mas tem que entender mais ou menos o que a corretora faz. Ou uma pessoa de relações públicas, ou uma pessoa, até uma secretária, numa gestora, por exemplo. Então é uma certificação bastante mais simples, mas para esse tipo de pessoas relacionadas com o mercado financeiro. A Society, nós temos hoje em dia societies em muitos países, 67 países, acho que são 133 societies que existem no mundo, que são basicamente as pessoas num país específico. Tem mais societies do que país, porque nos Estados Unidos tem muitas societies, né? Foi onde começou, que reúne as pessoas que têm essa certificação aqui no Brasil. Então, além de ter a missão, que é a mesma missão do Instituto globalmente, né, do desenvolvimento da profissão e a questão da ética e tudo isso, a gente tem uma função de divulgar e prestigiar a certificação no Brasil e ser representante dos CFA Charter Holders aqui no Brasil e defender os interesses deles, né? Por exemplo, algumas certificações que a CVM está pedindo, a gente trabalha no sentido de que se você for um CFA Charter Holder, você já tem essa certificação, portanto você não precisa fazer de novo. Então é esse tipo de coisa que a gente faz aí. Nós temos mais de 500 membros no Brasil, 520 mais ou menos, e nós temos um board de 7 pessoas, que eu sou uma dessas pessoas. Aqui está um pouco o crescimento dos membros no Brasil, aqui na América Latina e global, e aqui com o CAGR, a taxa de crescimento, a gente vê que o Brasil ainda tem uma taxa de crescimento maior do que a América Latina e muito maior do que o global, mesmo o global incluindo a parte de Ásia, que tem crescido muito rápido também. Quer dizer, então é bem interessante fazer parte desse grupo. Esse número é até 2011, hoje nós já estamos em 520, mais ou menos, né, no primeiro trimestre de 2013. E aqui, alguns dos maiores empregadores de CFA Charter Holders no Brasil e no mundo. Essas listas estão por ordem alfabética. Aqui no Brasil, o maior empregador é o Banco Itaú. Em geral, os bancos locais, as corretoras locais, têm um interesse muito grande em que as pessoas tenham o CFA Charter, porque eles têm mais necessidade de mostrar para o resto do mundo que essas pessoas estudaram
a mesma coisa que se estuda no mundo inteiro e, portanto, sabem toda a nomenclatura, sabem fazer os cálculos, dá para se entender. Então, a gente tem aqui no Brasil importante o Banco Itaú, o Banco Bradesco, enfim, o pessoal mais local. Bom, esse gráfico mostra o crescimento de candidatos, que é a coluna mais escura, e de membros do CFA Institute, que é a coluna no azul mais claro. Isso para vocês terem uma ideia um pouco de como tem crescido isso. E nós vamos começar a falar agora do CFA Program, né? Quer dizer, realmente, qual é o processo que tem que passar para você chegar a ser um CFA Charter. Né? Em 2009, o Financial Times fez um caderno específico sobre Financial Trading, né? Que aparece aqui. E lá aparece essa frase: The Chartered Financial Analyst Qualification, né, o CFA Charter, has become industry's benchmark. Quer dizer, a ideia que a gente vê aqui, e que a gente vê aqui também, isso saiu no Economist, né, basicamente dizendo que existem milhares de cursos de finanças, uns muito bons e outros totalmente inúteis, mas o CFA Charter só existe um no mundo todo. Né? E o gráfico aqui mostra o crescimento do número de candidatos e o nível de percentual de aprovação nos exames, né? Que nós vamos ver um pouquinho mais. Outro aparição na mídia, né? Asset managers pushing younger employees, especially those earmarked for portfolio management, quer dizer, aqueles que têm mais interesse nessa parte de gestão de fundos, esse tipo de coisa, para fazer o CFA Program, né? E alguns anúncios de empregos, você vê na primeira aqui, na mais de cima, dizendo que o CFA Designation is required, quer dizer, é uma condição. Os outros dois dizem que is a plus, is preferred, mas o primeiro diz que é uma condição para a contratação. Então, isso é para vocês terem uma ideia um pouco da importância da designação. Então, o que é o CFA Program? O CFA Program é basicamente todo o conteúdo da parte de finanças do MBA. Finanças muito focado em análise de investimento. Finanças é uma área super ampla. Aqui nós estamos falando dentro de finanças tudo que tem a ver com uma avaliação de um ativo e a colocação dele dentro de uma carteira ou uma decisão de compra ou esse tipo de coisa. Quer dizer, é uma coisa até mais limitada. Então, uma característica do CFA Program é que ele é bem focado e todo estudo, por ele ser bem focado, permite que seja também muito concreto, quer dizer, exemplos do dia a dia, coisas que são usadas todo o tempo, porque como o conteúdo não é muito amplo de finanças, é bem focado, é uma coisa que permite aprofundamento bastante grande. Né? O programa é organizado em 3 níveis, né? Level 1, 2 e 3. Duas vezes ao ano, uma vez em junho e uma vez em dezembro, são feitas as provas no mundo todo, tá? 6 horas, 3 horas de manhã, 3 horas de tarde, primeiro sábado de junho, primeiro sábado de dezembro. Estima-se que a dedicação é de mais ou menos 300 horas de estudo, e isso é verdade realmente, porque a gente vai ver os níveis de aprovação e vai ver que não é realmente brincadeira. E o cálculo do CFA Institute é que, na média, um candidato demora de 3 a 5 anos para terminar o programa. Pode ser porque ele não passou e tem que fazer de novo um nível, ou pode ser porque ele deixou 1 ou 2 anos e foi fazer depois, no nível 2, no nível 3, quer dizer, você não precisa fazer um depois do outro. Mas a média é de 3 a 5 anos para terminar o programa. E todas as provas, material, tudo em inglês, né? Os exames, nível 1
são múltipla escolha, 240 questões, 120 de manhã, 120 de tarde. No nível 2 você tem isso que eles chamam de item sets, que é uma coisa meio parecida com um Enem, assim, que tem uma folha inteira de enunciado e depois 6, 7 perguntas que podem ser de matérias diferentes, quer dizer, pode ter uma pergunta de ética, pode ter uma pergunta de renda fixa, pode ter uma pergunta de portfólio management a partir daquele enunciado. E o nível 3, que é metade esses item sets e metade ainda é redigido, questões redigidas, quer dizer, voluntários do CFA Institute se reúnem uma vez por ano para corrigir essa metade da prova que ainda é realmente dissertativa e tem que ter alguém corrigindo, né? Bom, esse slide eu acho que é o slide mais interessante para tentar entender o que está no conteúdo, body of knowledge, que eles chamam, do CFA Program, tá? Aqui embaixo aparecem, assim, dividido em 4 grandes grupos, as matérias, né? Se a gente puder dividir em matérias, quer dizer, e aqui nesses círculos, dependendo do tamanho de cada cor, mostra qual é a carga que tem em cada um desses 4 grandes grupos. A ideia do nível 1 é uma ideia de você aprender conceitos. Então, a parte de ética e professional standards, ela é exatamente igual nos 3 níveis. Logicamente, no primeiro nível ela é mais conceitual, no segundo nível ela é mais sofisticada, e no terceiro nível quer dizer, a ética tem muitas coisas que são óbvias e muitas coisas que não são óbvias para nada. Quer dizer, que são situações que não é a mesma coisa dizer, eu vi meu chefe usando insider information, será que isso é errado ou é certo? Não é isso, são situações onde a coisa não está tão clara, então você consegue evoluir na parte de ética, mas vocês veem que a grande parte do nível 1 são os investment tools, quer dizer, são as ferramentas, quer dizer, a ideia de entender conceitos, maneiras de calcular e tudo isso que vão permitir que você vá para o nível 2, onde a parte de asset classes fica muito mais importante, que é, partindo dos instrumentos das ferramentas que você aprendeu, como é que você pode usar isso em cada asset class diferente. Aí você vê as ações, o equity, a renda fixa, os derivados e os alternative investments, né? Private equity, hedge funds e esse tipo de coisa. E finalmente no nível 3, ele praticamente se limita, além da parte de ética, aos asset classes e portfolio management and wealth planning. Quer dizer, dado o perfil de uma pessoa, que tipo de carteira ela deve ter, cálculos de retorno de carteira, esse tipo de coisa. Quer dizer, o foco aí já é bem mais de bom senso e muito menos de conceito que é o que você tem aqui no nível 1. Quais são os requisitos para você conseguir chegar no final do processo de certificação? O primeiro, obviamente, é que você tem que passar nos 3 exames, né? Isso é o primeiro. Depois você tem que provar 4 anos de experiência profissional relacionada ao mercado financeiro. Não adianta chegar lá e dizer, eu fui garçonete durante 4 anos e essa é a minha experiência profissional. Quer dizer, hoje em dia, tanto no CFA Institute quanto na Society, a grande maioria das pessoas que são associados, mas não são CFA Charter Holders, estão esperando esses 4 anos de experiência. Quer dizer, você já fez o nível 1, já fez o nível 2, às vezes fez até o nível 3, mas você começou a trabalhar há 2 anos, então você ainda tem que esperar mais 2 anos até conseguir justificar. E você tem que mandar referências profissionais, uma do seu chefe e outra de alguma outra pessoa relacionada ao mercado financeiro, para você conseguir concluir todo esse processo e poder usar a certificação. Bom, os benefícios, o reconhecimento global, né, no sentido de que você pode viajar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, você pode pegar um emprego nos
buscar um emprego nos Estados Unidos, se você é um CFA Charter Holder ou um CFA Candidate, você pode colocar no seu currículo, já é uma coisa que a pessoa que está te entrevistando entende exatamente o que significa isso, quer dizer, o que você já estudou, pelo menos a intenção que você tem de ir por esse caminho. O aprendizado específico, lógico, porque você também aprende, né, na hora que você está estudando. Além disso, você participa de uma rede de profissionais, porque o site do CFA Institute é como uma rede social específica de pessoas interessadas nessa parte de análise de investimento. E por último, acesso contínuo ao aprendizado. Quer dizer, o site do CFA Institute tem uma quantidade incrível de recursos, quer dizer, e sim, dos mais variados interesses, quer dizer, behavioral finance, específicos de derivativos, específicos de hedge funds. A partir daí você procura o que você trabalha. Por exemplo, eu trabalho em ações, não vou ficar lendo coisa de renda fixa, mas de ações tem uma quantidade enorme de coisas. Quer dizer, na verdade, é uma coisa para toda a vida. Esse slide é um pouco uma discussão entre o MBA e o CFA. Quer dizer, que é uma coisa que aparece muito para a gente. A gente, inclusive, tem muitos membros que fizeram MBA e fizeram CFA. Mas, basicamente, a ideia aqui é, enfim, falar um pouco disso. Eu acho que o que é mais importante é a parte das práticas do dia a dia, no sentido de que o CFA é muito mais focado num assunto específico e, portanto, ele pode ser muito mais concreto. O reconhecimento global, que logicamente se você for para Harvard ou for para Stanford, você não vai ter nenhum problema, mas se você for para um MBA menos conhecido, você não vai ter esse reconhecimento global. E a questão do custo, quer dizer, o programa inteiro do CFA sai mais ou menos uns $2.500, porque você tem que fazer uma inscrição inicial e depois uma inscrição por prova. A inicial você nunca mais repete, mas depois, se você não passar, você tem que pagar de novo para fazer outra prova e tal. O custo é entre $2.000 e $2.500, que obviamente se compara bastante bem com o custo de um MBA. Então é uma opção para quem não quer ficar viajando, morando fora 2 anos, enfim, é um custo bastante mais tranquilo. Isso é aquele mesmo gráfico que aparecia naquele artigo do Economist, de pass rates. Isso é calculado simplesmente tomando a quantidade de candidatos que passaram na prova sobre a quantidade de candidatos totais para cada um dos níveis, por weighted average, e dá mais ou menos 40%. Mas se você pegar quem se inscreveu para o programa e quem efetivamente acabou com a certificação, o nível é de 17%. Quer dizer, isso aqui, esse gráfico não captura as pessoas que simplesmente largaram no meio. Nunca mais apareceram para fazer um exame, que aí o nível seria mais ou menos de 17%. Então, realmente não é um exame que dá para chegar e dizer: estou na faculdade, eu estou aprendendo todos esses conceitos, deixa eu ver lá, porque não passa. Não adianta. Aqui um pouco que eles chamam de um roadmap, né? Quer dizer, então, a primeira coisa é que você precisa estar ou formado ou no último ano da faculdade. Tá? Os candidatos ao CFA Program estão ficando cada vez mais jovens no tempo. Isso tem a ver com o fato de que começar a carreira está ficando cada vez mais difícil. Então, antigamente, você começava o CFA Program na hora que você já estava trabalhando e ainda tinha tempo para ficar estudando, além de trabalhar e tal. Hoje em dia, no mercado financeiro, não dá. Quando você começa, você já está trabalhando 14 horas por dia, já não dá para estudar nada. Então, o que está acontecendo é que os candidatos, em geral, fazem o nível 1, às vezes até o nível 1 e o nível 2 quando ainda estão estudando, e deixam para fazer o nível 3, que é menos exigente em termos de estudo, material e tal, 1 ou 2 anos depois de começar a trabalhar, né? Mas você tem que estar no último ano
da faculdade, né? O exame 1, ele é feito em junho e em dezembro. O 2 e o 3 são feitos só em junho. Nos Estados Unidos, obviamente, dá para você fazer o nível 1 e o nível 2 no último ano de faculdade, né? Porque você faz o nível 1 em dezembro e o nível 2 em junho. Aqui, com o nosso horário, não dá, né? Porque você pode fazer no máximo o nível 1 em dezembro, quando você está se formando, e depois o nível 2 só vai ser em junho, né? Porque o único que tem em dezembro é o nível 1. Enfim, é uma coisa até para ver, eu acho que rapidamente eles vão fazer o nível 2 também em dezembro, vai ser possível fazer mais enquanto você ainda está estudando, né? E depois vem a parte aqui que a gente já falou sobre a experiência profissional, esse Professional Conduct Statement, que é o que eu respondo no CFA Charter Holder todos os anos ainda, todos os anos tem que responder se não foi condenado, se não foi sancionado, coisa assim. Então esse é um pouco a questão do CFA Program. Aqui nesse site, é o site do CFA Institute, em cima tem um negócio que chama CFA Program, onde tem muito mais informação do que essa que eu dei agora, e o que tem lá também, se vocês entrarem dentro de Program, num negócio ao lado que chama Register, ou alguma coisa assim, tem alguma coisa sobre bolsa para fazer o exame. Eu não falo muito disso porque esse ano no Brasil vai ter 14 bolsas. Eu acho um número meio pequeno para ficar dando muita expectativa. A bolsa você paga menos, você paga $250, não paga essa inscrição inicial e, enfim, está lá a questão da bolsa. Lógico que você precisa justificar uma incapacidade de pagar o programa inteiro, né? Quer dizer, é aí que vai ser decidido quem fica com as 14 bolsas que vai ter. E tem também bolsas para professores. E até mais do que fazer uma palestra só de bolsa para professores. Que coordena a equipe também? Que coordena a equipe? Bom, aí de repente ganha uns pontos. Isso é tudo decidido lá no CFA. A gente não se envolve como society. Mas as bolsas para o próximo ano, elas estão abertas até setembro, então tem bastante tempo aí, não é uma coisa que está acabando. Eu convido vocês a dar uma olhada lá com calma no site e descobrir mais informação. Bom, passando um pouco para o Research Challenge. Quer dizer, o Research Challenge, ele... Posso te interromper só para fazer algumas perguntas? Eu não sei se você saberia me responder, mas para algum candidato que está pensando em prestar o exame esse ano, no material que vocês fornecem tem vários exames, vários testes, só que não tem nenhuma indicação de qual seria o objetivo. Por exemplo, qual o percentual de acerto que vocês consideram que o candidato pode estar satisfeito quando ele consegue atingir sobre certo tempo? Você sabe que eu não posso te responder muito isso porque o meu envolvimento na Society não tem muito a ver com essa parte de education. Eu sou University Relations, mas que é uma parte separada, porque a própria Society tem até um curso de preparação para o CFA Program. E eu tenho certeza que as pessoas lá sabem todos esses detalhes. Eu tenho a impressão que se você já entrou no site e tentou descobrir alguma coisa... Eu achei algumas informações. O que eu descobri é que se você consegue acertar em média 75% do conteúdo, você certamente entrou, mas não tinha a média, né? Se eu tivesse que te falar, eu te diria que entre 60 e 70 você está bem lá no limite, e mais do que 70 a minha sensação seria de que você está bastante garantido. O mais difícil é o 2, não é o 1. O que tem menor índice de aprovação é o 2, porque o 2 ele já faz aquela mistura entre uma coisa conceitual, de aprender realmente conceitos, com uma coisa mais já de você usar essas ferramentas.
Então, sempre foi assim, sempre o segundo foi o mais difícil de passar e o terceiro foi o mais fácil de passar, e o primeiro ficou mais ou menos no meio. Eu li também no site de vocês que vocês têm um grupo de estudos que vocês fazem lá no Nino. Você sabe alguma coisa sobre isso? Então, como é que funciona aqui? Então, esse é o curso, mas é um curso realmente feito com a Ambima, mas é um curso pago. É o curso pago. É pago e é na mesma, mais ou menos, nível que outros cursos pagos que tem no Brasil. Você tem pelo menos mais um curso e vão até criar outros cursos. E agora, eu tenho duas observações sobre isso. A primeira é que o CFA Program sempre foi feito para ser um programa de autoestudo. Quer dizer, não tem nenhuma necessidade de você participar de um curso para fazer. Não, realmente não tem. Ele é montado de maneira que a única coisa que você precisa ter é disciplina, que é muita coisa para estudar. Então você precisa saber que cada noite eu preciso ver um capítulo, eu preciso ver isso e aquilo. E a segunda comentário que eu tenho é que existem muitos clubes de finanças, ligas de finanças e tal, que criam seus study groups. A gente tem. Então, aí o pessoal se organiza, quer dizer, se tem disciplina de chegar com o material estudado e tal, é outra coisa, mas é possível, quer dizer, é possível pelo menos tentar fazer uma coisa nesse sentido. Depois você tem cursos online, mas são todos pagos. Obrigado. Essa experiência de trabalho relevante, quanto anos de estágio entra? Não tenho certeza exata, eu acho que não. Eu acho que eles não consideram internship, né? Eu acho que não. De qualquer maneira, também está no site, está bem detalhado. Você mencionou que substituiu alguns certificados. Quais são os certificados? O CGA? Não, mais para o CNPI, Tá. né? Porque o CNPI é realmente se você precisa ter, se você quer publicar alguma coisa, você vai. Esses mais de trading, esse tipo de coisa, não. Na verdade, o CNPI ele tem duas partes. Uma parte que é conceitos globais e uma parte que é específica do Brasil. A específica do Brasil você precisa fazer, porque obviamente o CFA Program não tem nada específico do Brasil, quer dizer, você precisa conhecer o sistema financeiro, você precisa saber coisas específicas do Brasil, mas ele te libera do global. E esses mais tipo, enfim, esses outros certificados que são mais de trading, coisa assim, né? E foi a primeira prova que é Buenos Aires, Nova York, Não, até eu que garanto para você que eu fiz há muito tempo, já fiz aqui em São Paulo. Então, não, aqui em São Paulo principalmente tem no Rio, tem vários lugares. Então, é só o escritório que fica. Ok? Bom, o Research Challenge é uma competição entre universidades. Não é uma competição de portfólio. Não é uma competição do tipo, vamos fazer uma carteira de ações e ver qual subiu mais no final de um período e tal. É uma competição que tenta colocar vocês na posição de um analista de corretor. Quer dizer, um analista que estuda uma empresa, faz uma projeção de resultados, escreve um relatório com uma recomendação de compra, né? Compra, vende ou mantém, e, eventualmente, tem que apresentar frente aos clientes. Porque existe um painel final. As edições são sempre 2012, 2013, 2013, 2014, porque elas começam em agosto do ano e vão terminar a nível global em abril do ano seguinte. Então, na edição de 2013, esse é o time que ganhou, é o time da Polônia. Aqui na esquerda você tem o presidente do CFA Institute. Lá no fim, na direita, você tem uma das juízas. E aqui, dessas 6 pessoas aqui do lado, um deles é o Faculty Advisor, que eu não sei qual é. E os outros 5 são o time
da Polônia. Quer dizer, eles ganharam esse ano, em abril, a final global. Tá? Então, uma competição entre times de estudantes organizados em cada país pela society, né? Cada país é organizado pela gente com regras muito rígidas vindas do CFA Institute, porque a ideia é que seja realmente uma competição máximo possível equilibrada para o mundo todo. Ela já não é equilibrada no sentido de que a grande maioria do mundo não é native speaking em inglês, então, mas isso é difícil evitar. Então eles tentam deixar o mais equilibrado possível em todo o resto das coisas que é possível, quer dizer, que não seja parte da língua. Então as regras são bastante rígidas e a gente aqui no Brasil está fazendo, hoje, essa vez é a 6ª edição. Nas 5 edições anteriores, as 3 primeiras a GB ganhou, as 2 últimas o Inster ganhou. Você tem uma empresa que é anunciada em agosto para todos os times, ninguém sabe qual vai ser a empresa analisada, todo mundo analisa a mesma empresa. O management dessa empresa vem fazer uma apresentação para todos os times, que é apresentada por webcast para quem não pode estar lá na apresentação da empresa. Um voluntário, um CFA voluntário é mentor de cada um dos times, alguém que já trabalhe com esse tipo de análise de corretora. Depois você tem uma série, também voluntários que são graders do relatório que vocês têm que entregar. E os 4 times, nós vamos ter provavelmente 12 times esse ano, os 4 times que tirarem a melhor pontuação no relatório vão para uma apresentação final. Tudo isso que acontece aqui no Brasil pode ser feito em português. O fato de ser feito em inglês não conta nenhum ponto no Brasil. Quer dizer, isso foram mudanças que foram sendo feitas na competição de maneira a realmente tornar a competição mais inclusiva. Quer dizer, é claro que se você ganhar o painel final, o time tem que traduzir o relatório e tem que ir para lá, para Denver, Colorado, falar em inglês. Mas a verdade é que a principal razão dessa competição é dar para vocês a oportunidade de ver como trabalha um analista de investimento, com a ajuda de alguém que tem experiência profissional, que trabalha no dia a dia nisso, e fazer uma coisa muito concreta, quer dizer, realmente fazer uma projeção de resultado partindo do zero, escrever um relatório e tudo isso. Quer dizer, então, a gente quer uma coisa que seja uma boa experiência para vocês, em vez de ser uma questão de ficar se preocupando com inglês e tudo isso. Nessa edição que acabou em abril, mais de 3.500 estudantes do mundo todo, mais de 775 universidades do mundo todo envolvidas. Aí você vê 90 societies, né, local level challenges, né, societies, 54 países. Você tem basicamente a competição local, que é a que nós estamos discutindo agora. O ganhador da competição local, a gente está lá no grupo Américas, né, que é América Latina e tudo que é Estados Unidos sem ser Nova York. Nova York é tão grande que tem uma competição só deles. Depois você tem um grupo de Asia Pacific e você tem um grupo de EMEA, né, Europe, Middle East e África. Então, no caso de Américas, você vai ter em Denver, em abril do ano que vem. E depois você vai ter a global final, que são os 4 grupos, aí falta de Nova York, os 4 grupos vão para uma final que vai ser em Bangkok, na Tailândia, umas 2 semanas depois. O Brasil, na primeira vez que participou, conseguiu ganhar o das Américas. Depois daí não ganhou mais.
quer dizer, ele é muito competitivo, vocês veem que são mais ou menos 48, 50 times. Você tem uma coisa que vai contra a gente, que é a questão do inglês, né? Porque a grande maioria desses times, talvez menos 2 ou 3, são todos americanos, né? Depois você tem um grupo mexicano, um grupo chileno e tal, mas o resto é canadense e americano, né? Mas, para ter uma viagem para Estados Unidos, né? Mesmo que não for para Tailândia. O Warren Buffett foi juiz há uns 2 anos atrás, quando foi a final regional e a global foram em Omaha, né? Eles deixam aí a foto dele. Os benefícios para o estudante, quer dizer, alguns eu já conversei, que é de você aprender realmente numa experiência muito concreta, muito real, as práticas de análise de investimento. Mas, além de tudo que está escrito aí, o que eu acho mais interessante para vocês é a questão de que você pode realmente escrever no seu currículo que você participou de uma coisa como essa. Quer dizer, numa época em que é muito difícil se diferenciar quando você está saindo da faculdade, né? Quer dizer, todo mundo já fala inglês, todo mundo já fala talvez uma língua a mais, todo mundo já fez isso, já fez aquilo, participou e tal. Você tem uma experiência real que você participou. Eu já ouvi testemunhos de gente que participou em edições anteriores, onde eles falaram, foi um ano que foi a Intermarcas, a empresa que foi analisada, que ele estava numa entrevista, quando o cara que estava entrevistando viu que ele tinha participado, imediatamente perguntou qual foi a empresa que você analisou e começou a falar especificamente sobre a empresa. O que você acha que era ponto forte, ponto fraco, não sei o quê. Obviamente o cara teve uma entrevista completamente diferente da entrevista daqueles que chegam, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Acabou com isso. Todo mesmo. E acabou aqui também, né? É a temperatura do... Não, a única coisa que eu me lembro que tem é um pouco o timeline da competição, tá? Quer dizer, a professora Lilian vai falar aqui, agora quando eu acabar, especificamente o que vai acontecer aqui para a FEA, mas nós temos uma reunião que se chama o Kick-Off Meeting em fim de agosto. Nessa reunião é onde é formalmente apresentadas as regras da próxima edição e a empresa que vai ser analisada. A gente está fazendo um trabalho muito grande com as universidades de tentar fechar os grupos antes de julho, antes das férias de julho. E a razão para isso são 2 razões importantes. A primeira razão é que vocês vão ter acesso, no momento que forem definidos os grupos, vocês vão ter acesso ao banco de dados da Thomson Reuters. Vocês não sabem ainda qual é a empresa que vai ser analisada, mas vocês podem começar a brincar lá, se acostumar com o banco de dados. Você tem relatórios de investimento para vocês começarem a ler e ver mais ou menos como é que eles escrevem, como eles descrevem uma empresa e tudo isso. E a segunda razão é que você ganha, quando você é do time, você ganha um e-book sobre valuation do CFA Institute. Então, você tem mais tempo até começar a competição real para dar uma olhada, enfim. O timeline é bastante pesado. A gente tem esse kick-off meeting em 27 de agosto. Está marcado? 27 de agosto já está marcado. 2 semanas depois, que é 17 de setembro, você tem a apresentação da empresa. Vem alguém da empresa fazer uma apresentação, como ela faz frente a investidores, a PMEC, esse tipo de coisa. É a apresentação do relacionamento com investidores mesmo. Isso. Então vocês têm essas 2 semanas antes para fazer um pré-research antes da reunião com a empresa. E aí vocês têm mais ou menos uns 45 dias até fim de outubro para entregar o relatório. E aí, mais ou menos 15 dias depois, em meados de novembro, é definido quem são os 4 times que vão fazer a apresentação final. E no fim de novembro você tem a apresentação final. E aí
quem ganhar a apresentação final, a nota final é 50% relatório, 50% apresentação final, e quem ganhar a apresentação final, ela... Isso é um pouco aqui o que eu estava falando até agora, tá? Quem ganhar a apresentação final, aí em março, né, de 2014, enfim, mesmo que não esteja mais estudando, não tem problema, questão quer dizer, quais são as condições para você poder participar? Tem uma condição que é bastante importante, que é que você não pode ter mais do que 500 horas de experiência profissional relacionada com análise de investimento. Isso inclui estágio. Há mais ou menos umas 6 meses de estágio aqui entre as obras. Assim. Quer dizer, essa eu acho que é a maior restrição que tem, porque a ideia realmente não é pegar gente que já tenha experiência trabalhando com isso. A gente até discute caso a caso, eu recebo muito e-mail, o cara fez isso, o cara fez aquilo e tal, a gente discute, mas essa é uma restrição importante. Outra restrição importante é que você tem que estar efetivamente matriculado na universidade que você está concorrendo. E a última, que obviamente não é uma condição, é que você realmente tem que estar a fim de botar o esforço nesses 3 meses ou 3 meses e meio que você vai estar envolvido nisso. Quer dizer, a experiência de times que foram competitivos, quer dizer, que realmente entregaram um relatório competitivo para ficar entre os 4 finais, é no mínimo se encontrar todo sábado, o dia inteiro, durante esse período. E mais algum trabalho durante a semana, porque é dividido a tarefa, um cuida do modelo, outro cuida do relatório, outro cuida da história da empresa e tal, e faz alguma coisa. Então, é uma coisa, quer dizer, a gente tem aqui na FEA uma experiência que não é muito boa. 3 experiências. 3 experiências que não foram muito boas, quer dizer, eu considero a FEA uma faculdade de primeiro nível, hipercompetitiva com o INSPER, com a FGV, e a verdade é que ficou em 9 de 10, né? No último ano. Então, no primeiro ano, assim, isso foi o último. No último ano também, e no penúltimo ano também. Então, em 2 anos nós ficamos em terceiro lugar. Então, quer dizer, então é isso, quer dizer, não é o tipo de coisa, nem para se meter se você acha que você não vai ter tempo, nem para largar no meio e deixar o resto do teu time na mão, a não ser que queira não ser competitivo. A gente tem de tudo. A gente tem situações em que, no fim, um cara do time acaba escrevendo o relatório no último dia e, num total de 100 pontos, ganha 30 nos graders. Quer dizer, uma vergonha. Então, enfim, é uma coisa para vocês pensarem, mas é uma coisa que eu acho que tem que entrar com algum commitment aí, né, de fazer, de participar disso. Bom, a gente está aqui muito rapidamente, não sei se vocês têm algumas perguntas sobre especificamente a competição, depois vocês também querem conversar com a professora Lilian em coisas mais específicas sobre a situação de cada um de vocês. A minha ideia aqui era mais dar um overview da competição. Deixa eu aparecer aqui. Apareceu no começo, que são, quer dizer, mas aqui é uma coisa muito rápida, inclusive é mais para se vocês tiverem alguma pergunta, oferecer um pouco da minha experiência, até porque nessa competição, o tipo de trabalho que vocês vão fazer é um trabalho de um analista de sell-side. Tá? Que a gente chama de um analista de sell-side. O que é um analista de sell-side? Ele trabalha para uma corretora, mesmo quando vocês ouvem falar que ele trabalha para o Itaú ou trabalha para o BTG, ele está trabalhando para a corretora do Itaú, para a corretora do BTG. Isso é bastante regulado. Tá?
Você faz um trabalho com maior especialização setorial, quer dizer, você cobre menos empresas, você analisa menos empresas, em geral são talvez 12, 14, no máximo 20 empresas, divididas muito setorialmente. Então você pega, sei lá, papel e celulose, você vai ver a Fibria, vai ver a Klabin e tal. Você tem modelos super detalhados. Se vocês tiverem depois acesso a ver alguns relatórios de análise que tem na internet, é só botar lá Apple, Coca-Cola ou tal, vai aparecer um monte de relatório no Google, vocês vão ver que os relatórios, os modelos são muito detalhados, né? Tem muitas linhas, tem muitos drivers e tudo isso. A avaliação é mais padronizada, por quê? Porque a característica do sell side é trabalhar para o cliente. Tanto em termos do relatório que ele escreve, quanto em termos do modelo que ele faz, porque ele manda o modelo para os clientes, então o modelo tem que estar bonitinho, com as corzinhas, sem circ, sem erros, sem nada disso. E a avaliação é mais padronizada porque você tem que realmente dizer eu compro, vendo ou mantenho de uma maneira que o cliente entenda. Não adianta você vir com um conceito super desconhecido de por que você gosta daquela empresa, porque o cliente não vai ter paciência de ficar tentando entender por que você está olhando de maneira diferente. E os clientes, como eu já falei, são externos, quer dizer, você tem muito contato com o cliente, realmente. Essa é uma grande escola. É uma grande escola para você começar, se você gosta dessa parte de ações, principalmente. Eu estou aqui falando de ações porque é o meu background. Porque você, em geral, tem um analista sênior, às vezes tem um analista pleno, e aí tem o pessoal que está começando, então você tem uma estrutura para te ensinar as coisas. Quer dizer, é uma boa maneira, mas se trabalha muito, né? Tem lá os dois que estão acima de você, já não estou afim de fazer muita coisa, você que faz todo o trabalho. Então, é bastante pesado. O analista de buy side é um analista que já trabalha numa gestora. Tá? Em geral, as equipes das gestoras são menores do que as equipes das corretoras e com analistas mais experientes. Até porque as equipes são menores, então é importante você ter mais experiência para poder suprir essa falta de pessoas. Então, um analista de buy side, em geral, vê mais empresas, mais setores, às vezes até 40, às vezes 50. Então é importante ter essa experiência para você poder administrar tudo isso. Os modelos são muito simples, porque tudo aqui é para uso interno. O máximo que você faz de apresentação é para o comitê de investimento da própria gestora. E, em geral, aí não são escritos relatórios muito detalhados, não é uma coisa assim, às vezes bota o modelo na tela e fica discutindo algumas premissas. Tem muita gente que começa a trabalhar em gestoras diretamente. Não é uma boa escola, porque em geral um analista mais experiente e tal não tem mais muito saco para ficar ensinando o pessoal que está entrando. Por outro lado, você trabalha menos, e se você tiver a sorte de pegar uma gestora boa, um hedge fund ou coisa assim, você pode ganhar muito dinheiro. Mas como escola não é o melhor lugar, é um bom lugar se você quer fazer gestão. Mas aí é melhor ficar no sell side uns anos, uns 4, 5 anos, 6 anos, aí ir para uma gestora, e a partir daí continuar a tua carreira mais na parte de portfólio mesmo. E mais duas áreas importantes. O primeiro é o private equity. O private equity são empresas que ainda não estão na bolsa. Como as empresas não são negociadas na bolsa, elas não têm informação pública, portanto você pode estar muito mais próximo do management. Isso te permite que você tenha modelos muito mais detalhados, porque você tem acesso a qualquer detalhe, número de funcionários, salário médio dos funcionários, então você pode montar modelos muito mais detalhados, e além disso são modelos muito mais longos, de 10, 15 anos, porque os investimentos de private equity são investimentos de períodos que vão de, sei lá, 6 a 8 anos, coisa assim. Então é comum você ter modelos com bastante
A vantagem é que você tem uma relação muito mais próxima com a empresa, quer dizer, você está muito mais próximo do management da empresa mesmo, das decisões do dia a dia e coisas assim, sem estar trabalhando na empresa, né, sem ter seguido uma carreira financeira dentro da empresa. E uma questão importante é que você tem um componente legal, quer dizer, você tem contratos, você tem muitos contratos em private equity, porque não é uma empresa pública, quer dizer, então não tem uma saída, não tem uma liquidez, quer dizer, você ficou, a empresa não está performando do jeito que você quer, você vende ação, vai embora, vai para outra. Aqui é uma empresa privada, então você tem que ter contratos regulando toda essa relação. Quando pode sair, quando pode mudar o management, quando pode, o que pode exigir, o que pode ser aprovado pelo board em minoria, em maioria, em supermaioria e tal. Então, obviamente, quando você está começando a carreira, você não vai ficar no contrato, mas é bom saber que tem esse lado nessa parte de private equity, que é uma realidade. E, finalmente, o banco de investimento, que é basicamente trabalhar para fazer aberturas de capital, emissão de ações, emissões de bonds e de coisas assim. Quer dizer, o banco de investimento, a característica que tem é que é tudo feito com muita pressa. Quer dizer, ou você tem pressa para preparar o material para ganhar um mandato e depois, se você ganha o mandato, você tem pressa para, enfim, preparar todo o material e sair vendendo, fazendo as apresentações para venda das ações, outros bonds e coisas assim. É uma boa escola, né, porque existem estruturas muito grandes em banco de investimento, quer dizer, você tem uma estrutura dos mais antigos ensinarem os mais novos, coisas assim. Mas o problema é que é sem dúvida o lugar onde você mais trabalha. Nos bancos de investimento de Nova York, você tem gente que passa uma semana sem sair do banco. Eles têm lá quartos, chuveiros, cozinha e coisa assim. Se você está num deal, você fica uma semana sem ir para casa. Então, isso acho que não acontece aqui no Brasil, não sei, mas eu sei não que... tem quarto, mas que passa a noite trabalhando. não, noite no sell-side, no banco de investimento, é isso aí. Quer dizer, é muito trabalho, você aprende muito. Toda vez que você aprende muito, te permite ir para muitas coisas no resto da sua carreira. A gente está falando aqui de carreiras mais relacionadas com análise de investimento, mas isso te permite ir para um lado de estratégia de uma empresa, de novos negócios, toda a parte de finanças das empresas, efetivamente, e coisas assim. Então, eu queria trazer para vocês um pouco isso dessa experiência, eu acho que é interessante no momento que vocês estão. Entender um pouco também o que é o Research Challenge e que tipo de trabalho que a gente vai fazer nessa competição. Eu espero que vocês se animem. Eu só queria falar que quem tiver interesse nos relatórios que você falou de research, a gente tem a Liga. Vocês podem mandar e-mail para ligafeusp@gmail.com que a gente passa. Muito bem. E também... Colocar na lousa também. Importante para falar com os meus alunos. E caso... eu não sei se vocês viram, mas a gente já publicou as inscrições para quem quer representar o IFC, a FEA do IFC esse ano. Se alguém tiver interesse e ainda não fez inscrição, pode vir falar com a gente aqui no final, que a gente passa o link, ou você dá o e-mail, a gente manda mais informações sobre como se inscrever. Okay, eu vou o nosso e-mail aqui de contato. E se for só isso, eu queria uma salva de palmas, agradecer a Sônia. Agora a professora Lilian vai falar um pouco sobre o processo seletivo para o IFC. Obrigada, Silvia. Muito importante essa presença aqui. Eu queria que você sempre fosse nas minhas aulas, pelo menos na primeira aula de evaluation, que é que eu estou terminando de ministrar agora no primeiro semestre. Então, o fato de, por um acaso, eu dar evaluation no primeiro semestre, depois do segundo semestre vinha a competição, seria uma vantagem boa para quem foi meu aluno de evaluation. Mesmo para quem não foi, aliás, a gente aceita inclusive alunos de economia e de contabilidade na matéria de evaluation, é uma matéria eleitiva livre, tá? Como é que vai ser o processo?
Vocês vão se inscrever através da Liga. A Liga vem sempre, todos os anos, um parceiro nosso, porque a gente não tem mão nenhuma para trabalhar. Quem trabalha por mim é realmente a Liga, e eles sempre colaboraram muito. Então, o que a gente vai fazer é, recebemos as inscrições e nós vamos selecionar as melhores 5 cabeças para representar a FEA, porque isso está sendo feito nas outras faculdades. Então, nós precisamos pegar as pessoas que podem melhor representar a FEA. Se você quer vir e competir como um grupo, você pode até vir, mas as pessoas vão ser selecionadas ou avaliadas individualmente. Ok? Então, o que é critério de seleção? Desempenho acadêmico. O mais importante é desempenho acadêmico. Então, dentre as inscrições, vai ter uma comissão julgadora que vai avaliar o currículo de vocês. É o primeiro cartão de visita de vocês. E depois a gente vai chamar para uma dinâmica. E nessa dinâmica a gente pode perguntar tanto questões técnicas quanto questões pessoais. Essa comissão é formada por professores e por alunos de pós-graduação. Okay? Então, dependendo de quantas pessoas estiverem inscritas, ela pode ser mais demorada ou menos demorada. Mas o importante é que a gente tenha tempo para realmente avaliar o aluno como um todo. Certo? Então, eu espero que vocês tenham ficado muito animados e interessados em participar dessa competição, porque realmente, como a Sônia falou, é uma vivência, uma exposição que vocês não tiveram em nenhum momento para ter na cabeça de vocês. E outra coisa, a gente sabe que muitas vezes nas matérias vocês acabam deixando o trabalho, o estudo para o último minuto. Isso aqui não dá para fazer. Assim como na vida real não dá para você deixar para o último minuto do segundo tempo, vocês têm que trabalhar consistentemente ao longo do semestre para conseguir chegar na etapa final dessa competição. Eu acredito em vocês, tenho certeza que vocês são capazes de fazer isso. O que basta é vocês terem a vontade, vocês terem a ambição. E eu acho que a primeira coisa, o primeiro requisito para quem está pensando em se inscrever é que você tenha paixão por valuation, paixão por o que é determinado o valor de uma empresa, o que é que determina o valor da empresa. Se você tiver essa vontade dentro de vocês, você já é um super potencial candidato para participar dessa competição. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, eu vou estar aqui mais uma vez para conversar com vocês. A gente só tem que liberar a sala